Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. O nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Bom dia! Você que acordou aí, você que está em processo ainda acordando, você que está amarrado aí no edredom, você que como eu está com cara de fronha, né? Muito bem-vindo, graças a Deus a gente pode começar a nossa segunda-feira nos reunindo aqui virtualmente para buscarmos o Senhor, para orarmos juntos, para compartilharmos aqui na mesa do Evangelho o nosso café da manhã, né? Eu queria convidar você, primeiro a gente vai orar, e depois a gente quer conversar aqui um pouquinho a respeito da palavra, porque é ela que é o nosso alimento. Tá bom? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concedeu de descanso, por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos permite ver a luz do sol, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio também de nos reunirmos aqui virtualmente para juntos nos encorajarmos mutuamente, ó Pai, para buscarmos a Tua presença, buscarmos do Senhor a direção, buscarmos do Senhor, ó Pai amado, o senso de propósito, o aprendizado no Senhor. Fala conosco aqui, ó Pai amado, e nos encha da Tua paz, da Tua alegria, Senhor, para sermos fortalecidos, para prosseguirmos na nossa jornada rumo à eternidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tá aí. Bem-vinda, Larissa, Régia, Regina. Ah, que maravilha. Bem-vindos aí, moçada. Vamos chegando aí. Eu queria conversar com você um pouquinho aqui sobre o Salmo 116, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos.
da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que disse estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devera-se ao teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, Jerusalém. Aleluia. Esse salmo é o salmo de quem esteve lá com o pé na cova, de quem esteve num momento ou numa estação da vida em que o desespero tomou conta, a angústia se apoderou, né? Angústias do inferno se apoderaram de mim. E são nessas horas que a gente consegue, depois que a gente passa, a gente consegue ver quão amoroso é o Senhor. E quão maravilhoso é Ele. Muitas vezes o Senhor está presente e a gente sequer nota a presença dEle, porque o nosso foco está na dor, o nosso foco está na ansiedade, na preocupação, na angústia. Nosso foco está como um samba de uma nota só. A cabeça da gente está sempre naquela, martelando naquela causa da nossa dor, e às vezes a gente sequer consegue enxergar algum tipo de saída, de solução. E esse é um salmo de louvor e testemunho de quem já esteve lá. Ele diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Quantas orações você já deve ter feito, e eu também já fiz assim, tendo a impressão de que Deus sequer prestou atenção, sequer notou a nossa presença, de que a gente simplesmente jogou palavras ao vento, palavras ao vácuo, ou às vezes aquelas palavras que a gente joga e elas batem no teto e voltam e batem na cabeça da gente, ecoando a nossa angústia, o nosso desespero. Mas, à medida em que a gente vai passando por esses vales, por esses desertos, essas metáforas tão usadas para esse tipo para descrever esse tipo de estação que a gente atravessa na vida da gente, na existência, a gente vai ver que o Senhor sempre ouve. Deus é um Deus que ouve as nossas orações, sobretudo a oração que a gente fala com o coração. Não há nada que Ele não ouça. O problema é que às vezes nós não ouvimos. Quem não ouve é a gente. Porque estamos tão fixados no tema da nossa dor, e às vezes até nos fazemos de vítima, nos achando que somos vítimas da vida, de que somos vítimas da desconsideração dos outros, somos vítimas da falta de reciprocidade no bem que a gente faz. Mas se a gente prestar atenção, se a gente ouvir Deus, Ele está presente. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele não mente. O problema é que às vezes a gente não crê, pelo estilo de vida que a gente tem levado, independente de Deus, e de repente a gente se vê órfão de pai, mãe e de Deus. Mas nesses momentos, como o salmista disse aqui, ele viu que o Senhor o ouviu, ainda que ele tivesse laços. Eu fico imaginando a angústia que ele passou, porque eu já tive angústias também na minha vida. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. O Senhor livrou. Ele diz: olha, livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. E vez por outra a gente é tentado a se sentir abandonado por Deus, e esse abandono, ele se traduz na sensação de morte. E quantos de nós às vezes já passamos por
fases na nossa vida que a gente desejou a morte. Não sei você, mas eu muitas vezes desejei a morte, porque eu imaginava que a morte seria melhor do que aquele momento que eu estava passando. E ele diz que ele ensina alguma coisa que quando a gente ora também falando para a gente mesmo. Ele diz: volta, minha alma, ao teu sossego. Lembra daquilo que o Senhor já fez por você. Ele te livrou lá daquela angústia de morte, livrou os seus pés da queda, livrou os seus olhos da lágrima. Volta para o eixo, para o senso de realidade da presença de Deus na vida de todo aquele que o clama. Porque se nós o clamamos, Ele ouve. Então ele diz: volta, minha alma. Ele está dizendo para a alma ouvir. Não é Deus que não ouve, é nós que não o ouvimos. É por isso que a gente entra em angústia e desespero, por falta de ouvir Deus. Não é que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é ativada quando nós ouvimos. E nós ouvirmos Deus, para a gente ouvir Deus, a gente precisa quietar. E a gente precisa dizer para a alma: sossega a alma. Baixa a sua bola, alma. Ouça, não fale, não simplesmente fale. Orar não é só falar, não é só verborragia, não é só você ter aquela vomitar palavras e palavras. Jesus diz que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Mas o consolo vem na medida em que nós sabemos que Ele nos ouve, mas sobretudo quando nós o ouvimos. E Ele diz: olha, eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. A presença de Deus a gente deseja só no dia da angústia, porque às vezes no dia que a gente quer pecar, a gente deseja a ausência de Deus. Ou às vezes a gente se sente tão bem na nossa boa fase, no nosso bom momento, que a gente nem está nem aí para Deus. A gente não tem aquela blasfêmia na boca, mas a nossa atitude é a atitude de embrutecimento com relação a Deus, e a gente vai vivendo a vida como a gente gostaria de viver. Mas ele diz: olha, eu cria ainda que estive sobre modo aflito. Mesmo na aflição ele cria. Todavia ele diz aqui: olha, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Sim, o homem é mentiroso. O ser humano, essencialmente, é falso, interesseiro. Mas e você e eu? Quantas vezes a gente também não agiu com interesse buscando a Deus? A gente não queria a presença de Deus, a gente queria simplesmente o favor dEle, a intervenção dEle, a bênção dEle. E quantas vezes a gente já prometeu coisas? Eu estou falando, quando eu falo a gente, eu estou falando de mim. E eu sei que a maioria de nós não é tão diferente de mim. Quantas vezes eu já busquei a Deus por mero interesse, simplesmente porque não que eu quisesse a direção de Deus, não que eu quisesse aprender de Deus, não que eu quisesse a sua orientação. Eu queria simplesmente aquela bênção pontual, e às vezes a gente busca até com um ar de louvor, de adoração. O Senhor é tão poderoso. Mas ele diz aqui: olha, todo homem é mentiroso, porque às vezes ele espera do homem. E quantos também esperam de você e você pisa na bola? Nós dependemos do Senhor. Ouça o Senhor. Ouça o Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Lá no Salmo 42, o salmista diz que ele bebia, as suas lágrimas eram o seu alimento dia e noite. E quando a gente está angustiado é assim. Mas tomar o cálice da salvação, beber daquilo que o Senhor promete para mim e para você, da intervenção dEle na vida, da direção dEle, do louvor a Ele, da adoração, da contemplação. Invoque o nome do Senhor. Porque aí a gente vê aqui, como ele diz no Salmo, no versículo 15, ele diz: olha, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. A gente vê que o pior não é o pior. Aquilo que a gente via com tamanha angústia, aquilo que a gente encarava com tamanho desespero, a gente vai ver que até a nossa morte glorifica o nome do Senhor. Porque a morte não mata aquele cuja alegria é o Senhor. A morte não mata aquele que ouve
palavra do Senhor. Não é o que Jesus diz? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Preciosa é à vista do Senhor a morte no corpo, porque a alma do cristão, a alma daquele que ouve o Senhor, aquele que creu na sua palavra, não morre, não morre. Por isso Jesus disse que nós não devemos temer aquele que mata somente o corpo, mas aquele que, além de matar o corpo, ele tem o poder de lançar a alma no inferno. Aquele que tem o poder sobre a alma, de dar vida. E aí a gente entende, quando a gente ouve o Senhor. Porque se a gente não tem essa consciência, esse senso de futuro, de eternidade, essa paz com relação à morte, a gente ainda não ouviu o Senhor. A gente está ouvindo a voz dos nossos caprichos, as nossas pulsões interiores desejosas de reinar nesse mundo, a nossa vaidade, a nossa soberba, a nossa independência de Deus. Porque quem ouve de fato o Senhor, vou repetir o que Jesus disse, João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E aí a gente sabe que a nossa existência, ela transcende, ela vai além da linha da sepultura. Por isso a gente o louva, porque Ele nos ouve. E a angústia não está em o Senhor não nos ouvir, mas em que nós não temos ouvido a Ele. Que voz você tem ouvido? A voz do seu capricho, a voz da sua frustração por ter depositado esperança em lugares que te fizeram escorregar e de repente a queda se esborrachou, se arrebentou. Você tem ouvido a voz da sua pulsão pecaminosa que maquina aquilo que você lá no íntimo sabe que desagrada ao Senhor, que te expulsa do paraíso? Ou você tem ouvido a voz dele? Que hoje de manhã a gente possa começar essa segunda-feira ouvindo a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor. Porque quando a gente ouve, a gente aguenta o tranco de existir. Porque a gente é visitado, surpreendido por alegria. A gente é visitado pela paz que excede o entendimento. Porque a gente é alegre ainda que o cenário que a gente vê ao nosso redor, ele seja um cenário de assolação e ruína, de caos. A gente é visitado por paz que excede o entendimento, porque as circunstâncias, elas não favorecem a paz que o mundo espera, porque o mundo espera circunstância favorável para que ele durma em paz. Que você hoje possa saber que nós invocamos um Deus que nos ouve e que livra a nossa alma de toda angústia, ainda que essa angústia seja aquela angústia do inferno. Que hoje você ouça e perceba o Senhor aí com você. Aliás, o fato de você estarmos nos associando, nos unindo aqui, é uma forma de Deus estar falando com você. Ouça Ele. Não duvide que é Ele que está falando com você. Eu sou aqui um mero ninguém. Mas nele eu sou alguém. Eu sou um mero servo, tanto quanto você. Mas Ele tem usado de misericórdia e nos visitado nessa manhã para nos fazer ouvir a sua voz, de que Ele está presente conosco, de que Ele livra a nossa alma da sepultura, de que Ele livra os nossos olhos das lágrimas, de que Ele livra o nosso pé da queda. Então vamos beber o cálice dessa salvação, vamos nos alimentar dessas verdades, porque é aí que está o fortalecimento para que a gente continue vivendo nesse mundo cão.
nesse mundo tão mentiroso, nesse mundo, né, todo homem é mentiroso. Sim, é. Mas e daí? O Senhor é verdadeiro e Ele habita em mim, e eu não sou mais filho da verdade. E se alguém aproveitou da minha ingenuidade, da minha idiotice, da minha burrice, eu perdoo, porque eu sou salvo. Eu sou salvo porque fui perdoado também na minha idiotice e na minha burrice, no meu embrutecimento com relação ao Senhor. E que você e eu sejamos sensíveis à presença do Senhor, com o nosso coração limpo, porque o coração limpo, Jesus disse que Ele vê Deus. Que a gente pare de ver só diabo e caos na nossa frente, que a gente veja além, a gente veja o Senhor, porque é para Ele que nós estamos indo. Amém? Que você possa meditar nessas singelas palavras nessa manhã, e que o Espírito Santo de Deus venha achar lugar no seu coração para produzir as consequências, as implicações de saber que nós somos ouvidos pelo Senhor, de que Ele nos ouve, e que a gente o ouça em todo momento, que a gente beba do cálice da salvação nessa manhã, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você, para colocarmos diante do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades. A gente tem recebido muitas notícias de luto, de morte. Isso é a dor da perda. Tem visitado muitas famílias. Eu queria orar por vocês e pelos nossos amigos que estão enlutados, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão acamados, às vezes até desesperados pela situação da enfermidade, para aqueles que estão com embaraços, né, na vida, aí, problema, justiça, dívida, problema familiar. Que o Senhor venha visitar e que você e eu possamos beber do cálice da salvação. Que haja provisão material, o pão venha para você. Enfim, nós queremos buscar a presença do Senhor. Ele se faz presente na vida da gente quando nós invocamos. E Ele estando presente, o que é que pode nos fazer mal? E qual tipo de mal pode permanecer no caminho da gente? Vamos crer e vamos orar juntos? Amém? Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor me dá o privilégio de, junto com os meus irmãos aqui, ó Pai, colocarmos no Teu altar, na Tua presença, as nossas aflições, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos problemas. Ó Deus amado, e seja o que natureza for, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu quero colocar todas essas situações mencionadas aqui diante do Senhor, ó Pai amado. Situação, ó Deus, de embaraço, Senhor, no caminho do Teu Filho, de enfermidade, ó Deus amado, de luto, ó Pai, de tristeza. Que o Senhor traga o consolo, Pai, que o Senhor traga, Senhor amado, a paz do Senhor em meio, Senhor, aonde os olhos não podem ver, porque a paz é do Senhor, ela é sobrenatural, ela não está, ó Pai amado, naquilo que nós podemos produzir, mas naquilo que o Senhor produz em nós, ó Pai. Senhor, que a provisão venha, ó Deus amado, alcançar o Teu filho e a Tua filha, que seja uma semana, Senhor, que o Seu filho e a Sua filha sejam, ó Pai, livres da escassez, da penúria, da humilhação das dívidas, ó Deus, ó Pai amado, do desemprego, da falência, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, erga, ó, levante o meu irmão e a minha irmã, ó Deus amado, desse caos, ó Deus, para que possamos de fato, Senhor, Te servir ainda aqui nessa existência, ó Pai, conscientes da vida eterna. Abençoe a cada um, Senhor amado, seja a petição que for, o Senhor pode e nós cremos. Que seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia nessa segunda-feira, e que em nome de Jesus, hoje, 21 de junho, que em nome de Jesus você tenha uma semana vitoriosa, que você vença a influência do pecado na sua vida, que você vença aí a ansiedade, o medo, a angústia, que você caminhe no caminho do Senhor, sabendo que nossa direção não é a sepultura, é a eternidade. Amém? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Boa semana, vai na paz do Senhor Jesus.